Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos juntos, com o patrocínio, né, vou dizer assim, sob o auspício da consciência do terceiro milênio. Hoje, nosso tema, a ciência sagrada, ciência das idades, ou seja, a sabedoria inicial das idades. Nosso grande abraço ao Ricardo, que está nos dando apoio aqui na página Contra a Regra e tal, né? Então o som deve estar mais ou menos, né? Aqui está, ainda não iniciou. Então vamos ver. E agora, Ricardo, começou? Vamos nós. Temos a F5 aqui para dar início, né? E tal. Então, hoje estamos aqui com esse título, né? A ciência sagrada, a ciência das idades. Então, vamos ver o que Carl Gustav Jung disse. O que faz com que o homem seja verdadeiro homem é ser capaz de ser consciente. O pensamento é um ato inconsciente do espírito que, para se tornar consciente, tem necessidade de imagens e palavras. Então tá aí, né, a nossa abertura, coisa e tal. E aí, Ricardo? Já começamos? Vamos lá, tudo ok? Tudo. Bem, vamos dar continuidade. Então, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Então, sempre existiu uma filosofia, vamos dizer aqui, né? Não apareceu nada ainda, lá com o Ricardo. Opa! Ricardo, dá F5 no teu sistema aí para ver. Então estamos aqui com pequenos problemas técnicos. Então, retornando, né, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade de todos os tempos. Então, é o tronco, vamos dizer assim, a árvore, vamos dizer assim, as raízes de todas as ciências da humanidade, das civilizações, entre todas as culturas, etc. Nossa! Então, vamos ver como é que fica aqui, né? Vamos ao F5, permanecer na página. Vamos ver o que o Ricardo tem a dizer, tá? O nosso contra-regra está acompanhando aqui a nossa gravação. Agora sim, então vamos lá. É isso aí, Ricardo. O que é ciência? Ciência em nossos dias e na nossa época, nossa idade, né? Ciência é o conjunto de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou de fenômenos. Conjunto de conhecimentos humanos como um todo, né? Conhecimento de modo geral, erudição, de forma latina deve ser scientia, do dicionário da Academia de Letras a tenor nascente. Então vamos nós. Som imagem ok. Vamos lá, Ricardo. Então vamos lá. Então consoante caudas aulete, ciência é a soma ou conjunto de conhecimentos que se possuem sobre vários objetos, né? Sobre vários temas, várias vertentes, etc. Então, primeiro, é o conjunto dos conhecimentos coordenados e relativos aos fenômenos de uma ordem ou classe. Ciências físicas, ciências astronômicas, etc. Vamos nós. Hoje vai ser mais curto um pouquinho, né, no nosso trabalho. Nós estamos no horário excepcional e tal. Segundo, o total dos conhecimentos práticos que servem para um determinado fim. Ciência do mundo
ciência do bem viver. Terceiro, são os conhecimentos considerados no seu todo, segundo a sua natureza e progresso. Quarto, a ciência dos nossos dias ultrapassa as forças do espírito da inteligência humana. Vamos nós. Vamos dizer que, né, o crescimento, né, vamos dizer assim, a evolução, o progresso da própria ciência, na atualidade, hoje já primando pela ciência quântica, etc. Há, portanto, as ciências abstratas, a saber, a lógica e a matemática. Há a ciência dos fenômenos em si, as ciências abstratas concretas, tais como a mecânica, a física, a química, ainda as exclusivamente concretas, tais como a astronomia, a geologia, a biologia, a sociologia, entre outros. Vamos nós. Então, quinto, a eidética, ou seja, a ciência de ciências. Sim, a matemática é a ciência eidiética. Sexto, a eubiose é a ciência da vida, eis que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais. Promove a integração do ser humano com o todo universal. Vamos nós. Equilibrando o sistema cósmico, humano e evolucional, que funciona como uma grande unidade. Propicia a homogeneização da humanidade dentro dos princípios universais. Faz a harmonização do homem com seus princípios eternos, equilibrando as consciências física, psíquica e espiritual. Logo, é a ciência da transformação humana, né? Da evolução. Espírito e matéria. Os antigos faziam nobres referências aos estudos dos segredos da natureza física, de natureza física, psicomental e espiritual. A este tipo de pesquisa das ciências herméticas é que se apresenta no Ocidente sob o título de Cabala ou Cabalá. No Oriente, com o misticismo, a magia, a filosofia, yoga, as várias escolas de filosofias. Na Índia, vamos encontrar a Brahma Vidya, sabedoria divina, Paravidya, sabedoria suprema. Não podemos deixar de citar o lema do Maharaja de Benares, Satyanastro Paradharma, cuja tradução é: não há religião superior à verdade. Vamos lá. Na Grécia, vamos buscar a teosofia, ou sabedoria divina, a sabedoria dos deuses, sábios ou sabedoria universal. A teosofia, com o seu aspecto universal, né, vou dizer assim, e a eubiose como universal e também particular e humano, em nível de detalhes, etc. Né? Jean-Paul Sartre disse: o pensamento é um ato inconsciente do espírito para que se torna consciente, que para se tornar consciente tem necessidade de imagens e palavras. Aí já em sua época já se falava sobre a parte espiritual, sobre o pensamento, etc. Ora, a inteligência humana, de natureza concreta, comparativa, só reconhece como sendo elementos da ciência experimental os objetos físicos e materiais. Mas a vida que os mantém não é visível a olhos nus, logo é de natureza abstrata, e age, portanto, como tal, invisivelmente, digamos assim, ou fora do alcance experimental quantitativo. Então vamos ver o que ele quer dizer. Para afirmar o pensamento humano em uma linguagem física, no plano denso, condicionado, houve necessidade de uma linguagem para fincar, né? Para estabelecer, para gravar a ideia, o conhecimento. Ora, as ideias são firmadas, objetivadas pelas palavras, as quais, no conjunto, formam a linguagem. E por que não dizer a ciência da linguagem? Vamos andando, né? Aí, Ricardo, tá tudo certo, né? Vamos lá. A hierática, espécie de papiro finíssimo que só se empregava na escrita dos livros sagrados. E a hierologia, tratado, estudo ou ciência das diversas religiões. Havia outrora as imagens, senão os hierogramas, ou seja, as formas plásticas executadas pelos corpos de bailados sagrados.
Vamos de idade, tudo certo, vamos nós. Então, esse material de hoje é um trabalho complementar, né? Falando sobre a ciência das idades, sobre a sabedoria eterna e sobre a sabedoria inicial das idades, que foram outras palestras que nós já apresentamos, né? Então, aqui vai um complemento. Os sacerdotes e sacerdotisas, através dos baralhos sagrados, apresentavam formas plásticas dos hierogramas, letras, símbolos, expressões, com os quais se transmitem as sublimes mensagens. Quem tomasse parte dos referidos bailados ia, progressivamente, se conscientizando, atingindo outros estágios superiores da evolução humana. Então vamos ver como é que ele diz aqui. Ia, por assim dizer, se integrando na vida universal e alcançando a ciência, o conhecimento integral das leis que regem o universo e a criatura humana. Por isso disse que, com muita propriedade, Jung, o que faz com que o homem seja verdadeiramente homem é ser capaz de ser consciente. Esse que é o detalhe, né? Os animais não têm essa consciência maior, etc. Não tem essa inteligência superior. Já o homem não. Então, o que faz com que o homem seja verdadeiramente homem é ser capaz de ser consciente. O que faz com que o homem seja realmente consciente é o fato de conseguir dominar a ciência das idades, né? A ciência dos deuses, a ciência sagrada, a sabedoria eterna, o nome queira dar. Ciência das idades constitui o somatório dos conhecimentos da cosmogênese, tratados da formação e desenvolvimento do universo, e da antropogênese, tratado ou ciência da formação da humanidade e, naturalmente, de seu desenvolvimento. A ciência não tem sentido estático, é, por conseguinte, e por excelência dinâmica, eis porque as teorias se completam com a sequência das experiências, das descobertas, das atividades dos gênios. Vamos completar o raciocínio. Plutarco, sábio grego, já na sua época dizia: somos, em cada momento, uma consciência manifestada. Somos, em todos os momentos, uma consciência sublimada que conhece a si mesma, como distinta dos mundos ou planos, nos quais, sucessivamente, se manifestou. Vamos completar aqui. Planos que formam, né, realidade transitória, planos que foram sua realidade transitória ou maiávica, até que a consciência esteve ao nível deles, porém que resultaram por fim, ante os olhos, por ilusão ou maia, assim que ascendeu evolutivamente os planos ou mundos superiores. Acerca do supremo conjunto de realizações humanas, a que denominamos ciência, da reunião das experiências das civilizações, raças, eras, a que denominamos de ciência da idade. Tomamos a liberdade de transcrever trechos do maior de todos os filósofos, o professor José de Souza, extraído da revista Alvorada, de autoria do Departamento de Jovens da SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose. Ciência, religião e arte não podem, portanto, cristalizar-se numa ficção estática. Elas devem seguir o dinamismo do ritmo cósmico. Do contrário, se asfixiarão como um pulmão onde falta o ar. Ora, transformar ou morrer é um dilema iniludível. Tudo é uma questão de associação de ritmos. Desgraçadamente, estamos hoje mergulhados na maior ignorância da magia do ritmo, que no futuro abrirá horizontes maravilhosos. A arte, que até hoje produziu a parte externa da natureza, deve ceder lugar a uma outra arte, mais espiritualizada, que nos conduz à contemplação da alma, penetrando no templo de seu próprio coração, o coração divino. Portanto, formas, cores e sons devem buscar um ritmo misterioso, interno, no íntimo das coisas, né? A chamada voz do silêncio, etc., né? A harmonia, através da harmonia das esferas, etc., né? Embora que os colossos da arte continuem sempre colossos,
Não quer dizer com isso que os mais valiosos artistas de hoje, os imitando e ampliando, não concorram para a ressurreição de novos gênios em nosso século. Mas para isso, Mister se faz romper os moldes antigos, vertendo-lhes novos ideais da maior espiritualidade, abrindo novos horizontes. Portanto, há de aparecer um dia, né, um gênio, e isso já existe hoje, né, já existe, né, muitos gênios estão eclodidos no seio da humanidade, que abrirá as portas de um caminho desconhecido, por onde se encontrarão novos e embriagantes matizes, que somente em sonhos nos é dado contemplar. Entrará então a humanidade na arte do futuro, a arte da nova civilização do terceiro milênio. Que o problema todo é que se vê um trabalho, se faz um trabalho através da terceira dimensão, e existem outras dimensões. Então se chega numa realização através do plano humano, material, etc., mas existem outros planos de evolução. Há também a ciência do Avatar, que é o conjunto de ensinamentos do passado, do presente e do futuro. Logo, o estudo das tradições, história, realização e revelação. Entendeu? Ou seja, a filosofia do futuro do vir a ser. Quer dizer, o Avatar, o conceito da autarquia, o iluminado, né? Vai por aí, o nome queira dar. Ele vem dar o conhecimento. Esse conhecimento ele vem sempre à frente. Ele dá o conhecimento para o futuro, né? Através das tradições, da história, realização e revelação, etc. Então ele dá esse toque para a frente. Ele não vem repetir o que outros falaram, né? Ou seja, a própria essência divina em outras épocas falaram, né? E tal, e falou, etc. Concluindo este estudo, vamos transcrever um trecho que representa, em síntese, a ciência das idades e a ciência do Avatar. Então vamos lá. Gramática é a ciência da linguagem. Linguagem é a expressão da ideia. Ideia é a manifestação da inteligência. Inteligência é o Espírito de Deus no homem. Trago um novo estado de consciência para o mundo. Não mais admito que se diga, tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem, né? Já dizia o professor Guilherme de Souza. E aí está o nosso trabalho de hoje, né? Um pouco curto, mais curto, coisa e tal. É um trabalho complementar, né, de sobre outros temas que nós já estudamos e divulgamos. Então está aí. O Ricardo quer falar uma coisa para a gente? Existe mais alguém com a gente? Não, o Ricardo é o Ricardo que entrou por enquanto, que foi um horário excepcional. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. E ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. A iniciação do professor Guilherme Souza tem, por fim, colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar todos os instantes da vida. E complementando, né, para fechar, o templo não é lugar de religião, e sim de realização. Né? Vamos lá. Então está aí o nosso trabalho. A sociedade brasileira de eubiose, a liberdade interior. Né? A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Vamos ver aqui que o Ricardo está falando. Vamos colocar o óculos, que é para a gente ver o que ele está dizendo. Meio curto, a palestra foi muito boa. Ah, obrigado. E com a sua colaboração, né? Então tá lá. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Está aí o processo quântico, né? Que já professava, já ensinava, já ministrava esses conhecimentos do professor Guilherme de Souza. Mantém também vários departamentos nas principais cidades e ainda curso por correspondência. E aí estamos todos conectados, não é mesmo? Né? Faz parte da área. Esse trabalho é um trabalho cultural espiritualista, não é esotérico, não é espírita, né? Não é religioso, é um trabalho
mental e espiritualístico, nós já falamos. Então não temos assim detalhes, né, vou dizer assim, mais emocionais para apresentar nem nada. Né? Então está aí o nosso trabalho, prestigie o Portal de Aquário, né, www.portaldeaquario.com.br, e também tem a página da eubiose e também tem as palestras públicas. Essa palestra de número 113, né, já apresentadas, e vocês podem acessar a hora que quiserem, o momento que quiserem, 24 horas por dia. Já estão lá gravadas e vocês podem acessar. E é isso aí. Vamos agradecer a todos, agradecer ao Ricardo pela colaboração. Um grande abraço, tudo de bom, saúde, prosperidade, boa sorte. E assim damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Um grande abraço, saúde e boa sorte. Tchau, tchau.